Leitores, tudo bem com vocês? Este foi o livro de fevereiro da Sociedade Literária. Nós lemos em conjunto, mergulhamos. Olha o que eu tenho de anotação aqui. Fora os riscos, os rabiscos, os grifos aqui, todos de lápis, porque eu sou defensora do lápis. Eu não gosto de... Ainda não passei dessa fase do lápis para os marca-textos. Mas, enfim, este é o 6º livro publicado por Fyodor Dostoiévski. É um livro que ele faz uma quebra na carreira de Dostoiévski, porque foi o último livro que ele escreveu antes de ser exilado na Sibéria, de ser preso, condenado à morte, e no último dia dessa condenação, em que ele estava ali em frente ao seu algoz, ele foi liberado da morte, da pena de morte, porém ele foi cumprir pena na Sibéria, ficou cerca de 8 anos lá, nas piores condições possíveis, frio absoluto, sem alimento, fazendo trabalho forçado. Então, assim, antes desta fase pós-Sibéria, porque a obra de Dostoiévski, ela é dividida entre antes e depois da Sibéria. Então, esse foi um livro que, quando ele foi enviado à Sibéria, ele estava escrevendo e publicando em forma de folhetins, porque naquela época era muito comum isso, era uma maneira dos autores conseguirem dinheiro mais fácil na publicação rápida, né, de forma fragmentada de suas obras. E esse livro, por ele ter sido deportado ali, exilado, ele é inacabado. A história é inacabada. Então aqui nós temos uma história que quando, no momento assim de auge, no momento de descoberta, uma descoberta muito importante, ele acaba. E isso deixa o leitor furioso. Mas enfim, para mim, essa quebra, assim, na primeira leitura eu fiquei bem chocada, mas como eu já esperava, eu também fiquei chocada, mas um pouco menos. Mas isto não tira o brilho, a grandiosidade do conteúdo e de todos os temas, inúmeros temas sobre a natureza humana que Fyodor Dostoiévski traz aqui. O livro, ele tem no seu título o nome de uma mulher, algo inédito, até hoje, inclusive, mesmo com a morte do autor, ele não escreveu olha o tanto de marcação, nenhum outro livro que tenha um título, nome de uma mulher, e ele é narrado por essa mulher, onde ela conta a primeira infância dela, o quanto o padrasto, que a princípio ela tem como pai, influenciou, e tudo que ele fez com que ela passasse, refletiu em toda a sua vida. Então, o livro ele começa de uma maneira até chocante, realmente dizendo isso. A marca deixada por ele, por seu padrasto, que a princípio ela achava que era pai, em minhas primeiras impressões de criança, foi tão forte que influenciou o resto de minha vida. Enfim, este livro, uma curiosidade, é que ele prenuncia algumas descobertas da psicanálise e algumas teorias depois ali apresentadas por Freud. Então, a gente percebe que todos os conflitos aqui contidos, eles são conflitos de todos os seres humanos, todos. Então, aqui nós temos o padrasto, o Yefimov, que é o padrasto da Anietótica, que se casa com sua mãe única e exclusivamente pelo interesse do seu dote, do dinheiro que ele receberia, que ele teria contato, né, e que ele passaria a ser dono a partir deste casamento. E ele se aproxima da mãe dela justamente quando ela fica viúva, ou seja, a Anietótica é bem pequenininha e ela perde o seu pai, tanto é que ela não se lembra do seu pai, e ela passa a olhar para Yefimov como o próprio pai. Então, por isso que eu falei no primeiro momento da vida dela ali, ela não entende que ele é o seu padrasto. Só que ele é um cara que tem uma personalidade extremamente narcisista, seria a palavra. Eu não gosto de colocar rótulos assim, mesmo porque eu não sou nenhum especialista nisso, para colocar rótulos, mas ele é um rapaz que tem até um certo talento como violinista, porém, ele se acha muito mais do que ele realmente é, ou do que ele pode entregar. Então, o fato dele ser extremamente soberbo até, ele se fecha, ele fica numa zona de conforto, não vai atrás de trabalho. Os trabalhos que surgem para ele, ele se acha muito mais do que
o que o trabalho tem a oferecer. Ele se acha muito melhor do que um simples violinista que toca numa orquestra de reunião das pessoas ricas ali da época, entendeu? Ele aguarda um trabalho debruçado nessa desculpa de que ele é muito melhor do que aquele trabalho e, principalmente, ele entra numa desgraça repetida e ele culpa a esposa por ele não achar um emprego, por ele não encontrar um emprego. Então, ele culpa a sua esposa. Ele não enxerga nele que ele é o próprio culpado da sua desgraça, vamos dizer assim. Afinal de contas, os personagens de Dostoiévski, eles têm essa característica de serem todos muito desgraçados, né? Muito à beira, assim, à margem da sociedade, tanto em termos psicológicos como em termos sociais. E, nesse caso, o Yefimov, ele culpa muito o outro, sempre culpando os outros por ele ser esse fiasco de pessoa. Então, ele tem esse certo talento, ele tem um ótimo discurso de que esse talento é aquém. Na verdade, um amigo dele, conversando com uma outra pessoa sobre o Yefimov, esse amigo que é bem próximo, que é o B, é um outro violinista B, aqui nesse ele diz que o Yefimov, na verdade, tinha medo de encarar aquele trabalho, aquela função, com medo de perceber que, na verdade, ele não era tão bom assim. Então, ele se dizia muito bom, ele não aceitava nenhum trabalho, usando como desculpa ser muito melhor que esse trabalho, e jogava a culpa da desgraça dele na sua esposa, e, de certa forma, ele não queria realmente encarar aquele trabalho com medo de perceber que ele não era bom o suficiente, que ele era realmente um fiasco. É muito louco essa reflexão aí que traz quantas pessoas nós não conhecemos dessa maneira, né? E esse Yefimov, ele manipula muito o psicológico da Nietótica, e a Nietótica, em determinado momento, ela passa a admirá-lo muito. E parece que ele meio que joga essa culpa na mãe, e na frente da Nietótica, e a mãe dela é uma batalhadora, trabalha horrores, assim, para levar dinheiro, e ele só gasta o dinheiro dela com muita bebida, é meio que uma fuga dele, para tudo isso, para encarar a realidade, ele se afoga nas bebidas, e a mãe dela é uma coitada, é uma trabalhadora, que só aguenta desaforo dele, e a Nietótica ali no meio, pequenininha, 6 anos, no meio daquele conflito, e ela meio que se junta e cria uma paixão por esse padrasto, e chega até a desejar a morte em alguns momentos da mãe, porque o Yefimov dizia que a mãe era os problemas, e quando a mãe morresse, os problemas deles estariam todos resolvidos, e aí eles poderiam se mudar dali, poderiam ir para uma casa melhor, um local melhor, iam progredir, né, financeiramente, como pessoas, e socialmente, principalmente. Eles eram muito pobres. Então, essa culpa que ele jogava na mãe dela, a Nietótica ali no meio das brigas, a mãe sempre não tinha muito boca para acusá-lo, para mandá-lo trabalhar, era muito apaixonada. Na verdade, eu percebi que ela viu nele meio que ela ficou viúva e ela precisava de um apoio naquele momento de fragilidade. Ele apareceu, ela foi lá e se apaixonou por ele, porque além de tudo ele era envolvente, sabe? Ele tinha um ótimo discurso, ele envolvia as pessoas, assim como ele fez com a mãe dela, com Nietótica e com os seus amigos. E aí acontecem dois pontos ali que eu não vou falar, lógico, mas que Nietótica tem que mudar para uma casa, a casa do príncipe. E naquela casa, a princípio, ela é tratada muito bem pelo príncipe que meio que adota ela. E isso aconteceu por um motivo que eu não vou dizer aqui, mas é um motivo assim que você fica em choque, você fica de boca aberta, não é possível que isso aconteceu. E nessa casa tem a esposa do príncipe e tem a filha, a Kátia. Quando Nietótica conhece a Kátia, também no momento de muita fragilidade, elas passam a ter um relacionamento muito complicado, que une uma paixão, assim, uma admiração muito grande. Também não vou dar spoiler, mas é algo bem cômodo, assim, pro leitor. E também um relacionamento abusivo ali entre as duas, e meio que a Nietótica, ela meio que transfere tudo que ela tinha ali com o padrasto para essa Kátia. É muito interessante o relacionamento das duas, e através desse relacionamento a gente vai tendo vários insights, assim, muito importantes, que também hoje eles são classificados, ali tem um rótulo, mas como eu falei, quem sou eu para colocar rótulo em qualquer
relacionamento aqui, ou em qualquer tipo de personalidade, ou qualquer tipo de patologia psicológica, enfim. Mas eu gosto mesmo de sentir e de entender esses personagens e a partir deles trazer pra mim ali algumas importantes reflexões. Então, nesse segundo momento da vida de Nietótica, quando ela vai para casa desse príncipe, é um momento muito complicado também. E assim, a gente acompanha de uma maneira muito assim, angustiante. E a gente sofre junto com ela. E aí, passado esse segundo momento, tem um terceiro momento em que Nietótica vai para uma outra casa, e que outros personagens, outras situações acontecem, mas a gente vê que aquele ciclo meio que se repete. O ciclo da paixão, da admiração, de relacionamento abusivo, mas com outra situação, outros personagens, mas aquele ciclo de Nietótica se repete. São os ciclos que se repetem. Isso deu excelentes, maravilhosas discussões lá na sociedade e que foram incríveis, assim. E muita coisa acontece nesse terceiro momento da vida de Nietótica e que, assim, o leitor fica chocado, porém tem um alívio, assim, um momento em que ela conhece, ela meio que invade ali, que ela era proibida, a biblioteca daquela casa e ela tem contato com os livros, então ela passou essa primeira infância dela até o início da juventude, meio que sem saber nada da vida, fora daquilo que ela vivia, entendeu? Então ela tinha... As referências dela eram aquelas pessoas e só, nada mais do que aquilo. Então, quando ela entra nesse contato com os livros, é que a mente dela se abre, ela entende que tem muito mais coisas fora daquilo que ela vivia, e é onde ela começa meio que se levantar e encarar os problemas e fazer uma mudança na vida dela, não aceitar certas situações e algo ali bem complicado acontece que deixa o leitor bem chocado, assim. Gente, são essas três fases da Nietótica, essa primeira com o padrasto e a mãe, a segunda na casa do príncipe com a Kátia, e essa terceira e última fase, onde algo, assim, muito grave acontece, ao mesmo tempo em que Nietótica está desenvolvendo algumas habilidades e tendo contato com os livros, que é uma parte linda do livro, assim, da história, que deixa o leitor, nos deixa, nós, leitores, extremamente emocionados, assim. Eu posso até pegar aqui e ler um pedacinho para vocês, mas esse momento em que Nietótica olha para fora da janela, entende que tem um mundo aí fora e não é aquilo. E isso através dos livros, da literatura, boa literatura. E ao mesmo tempo que ela tá ali, você percebe uma esperança na vida dela. Essa quebra que acaba a história. Junto com uma grande descoberta em que ela estava ali guardando esse segredo há uns 3 anos. Gente, assim, é incrível o tanto de marcação que eu fiz. O diálogo desse livro na sociedade literária rendeu muito, e é uma história central aqui da questão da influência nessa nossa primeira infância, das pessoas que nos educam, né, das pessoas do pai, a mãe, a avó, padrasto, seja o que for, o quanto essa nossa primeira infância reflete toda a nossa vida, o nosso comportamento por toda a nossa vida, o quanto nós nos comportamos agora perante algumas situações e a gente às vezes não entende, muitas vezes não entende, e que isso está diretamente ligado a essa primeira infância, a essas pessoas que fizeram parte da nossa vida, as coisas que nós passamos, geralmente muito traumáticas para nós, e como isso a gente vai levando, e essa repetição de ciclos, gente, é incrível, é um livro incrível, vocês precisam ler como porta de entrada para a literatura de Dostoiévski, ou como complemento se você já é leitor do autor. Leia esse livrinho, é uma novela, tem 200 páginas, e indico sempre as edições da editora 34, porque a tradução do russo, direta do russo, é de extrema confiança, e tem que ler. Quando esse livro entrou para a sociedade literária, ele entrou porque eu li ele em outubro do ano passado, e os membros ficaram, quero ler, mas como na sociedade tudo é democrático, os membros indicaram alguns livros do Dostoiévski, porque o título, né, o tema de fevereiro era o autor, e Nietótica ganhou disparado, e nós lemos, e aí quando esse livro entrou, eu fiquei com um certo frio na barriga, primeiro porque é uma responsabilidade eu trazer, eu acho que é o meu autor preferido da vida, para dentro da sociedade, e será que esse livro, ele iria conversar, a minha preocupação era essa, se ele iria conversar com os membros, assim como conversou comigo, e assim, não teve um
que não saiu dali, assim, chocado e cheio de coisas na cabeça, e como abre a nossa mente, faz a gente pensar nas nossas atitudes, por onde nós estamos caminhando, como nós estamos caminhando. Dostoiévski tem esse poder de trazer diversos conflitos da natureza humana. Então, assim, foi incrível a leitura, foi incrível a discussão. Nós dissecamos, assim, acho que nós torcemos esse livro e conseguimos tirar muitas excelentes reflexões. Indico para vocês. E você que não faz parte ainda da sociedade literária, me chame, eu mando todas as informações, eu envio para vocês. É um clube de leitura coletiva imersiva de literatura clássica, onde nós não apenas analisamos a obra, nós entramos na vida, na mente, nos comportamentos, nas dores, nos desejos desses personagens. Nós conseguimos fazer um paralelo, um choque, na verdade, com a nossa vida. E essas reuniões são sempre muitíssimo ricas. Assim como os membros falam, é como se fosse uma sessão de terapia. Aqui eu só fiz um resuminho do poder deste livro, eu indico muito. E é isso, gente. Para informações sobre a sociedade literária, me chama. Vai lá no meu Instagram, me chama no direct, que eu mando tudinho, bonitinho. E se você quer adquirir esse livro também, tem o meu link da Amazon. Vou deixar ali na minha biografia do Instagram, que eu não sei mexer aqui ainda, para você comprar. Você não paga nada mais e você ainda ajuda aqui a minha página. E é isso. Metótica, eu acho que não esqueci nada. Se eu esqueci alguma coisa, eu coloco ali nos comentários. Mas eu tenho certeza que você vai adorar. Gente, leia esse livro que, sem dúvida, é incrível. E entrou para um dos meus preferidos da vida, este livro. Você pode ter certeza que sim. É isso. Um grande beijo e nos vemos no próximo mês com a próxima leitura da sociedade, eu trazendo aqui para vocês.